Quando se trata de atração, as mulheres comunicam frequentemente o seu interesse através de sinais não verbais, gestos súbitos que falam mais alto do que as palavras. Compreender como as mulheres agem perto de homens que consideram atraentes vai para além do que elas dizem. Trata-se de decifrar a sua linguagem corporal, energia e pequenos gestos que revelam os seus verdadeiros sentimentos. E embora estas ações possam parecer subtis, muitas vezes estão carregadas de significado. O poder do contacto visual. Um dos sinais mais comuns e reveladores de que uma mulher considera um homem atraente é o contacto visual. Quando uma mulher está interessada, os seus olhos tendem a manter-se um pouco mais do que o normal. Nem sempre se trata de um olhar fixo e direto. Por vezes é mais um olhar fugaz. Mas estes olhares são muitas vezes um convite silencioso. Ela pode olhar para si quando pensa que não está a olhar, ou pode sustentar o seu olhar por um pouco mais de tempo do que o considerado normal numa conversa casual. O contacto visual desempenha um papel significativo na interação humana porque cria uma sensação de ligação. Para as mulheres, manter o contato visual com alguém que consideram atraente é uma forma de envolvimento emocional. Se ela está a tentar manter a conversa a fluir ou a atraí-lo subtilmente, o seu olhar falará por si antes mesmo de qualquer palavra. Se ela estiver nervosa ou tímida, pode desviar o olhar e rapidamente voltar a encará-lo, sinalizando atração sem dizer uma palavra. A chave aqui é a duração do olhar. Os contactos visuais curtos e fugazes não têm o mesmo impacto que um contacto visual prolongado e significativo, mímica subconsciente, um sinal de afinidade. Outro comportamento fascinante que as mulheres demonstram quando se sentem atraídas por alguém é o ato subconsciente de imitar. Os seres humanos, especialmente nas fases iniciais de interação, tendem a espelhar inconscientemente a linguagem corporal daqueles por quem se sentem atraídos. Por exemplo, se cruzar os braços, ela pode fazer subtilmente o mesmo, ou se inclinar para a frente, ela também pode inclinar-se. Esta imitação é uma forma de as mulheres demonstrarem que se sentem confortáveis e conectadas consigo. É uma forma de dizer: estou em sintonia contigo, sem ter de dizer absolutamente nada. É quase como se o corpo soubesse que é uma pessoa segura para se relacionar. Este comportamento nem sempre é consciente. Acontece a um nível subconsciente, muitas vezes sem que nenhuma das partes se aperceba. Proximidade física, a barreira invisível. A distância que uma mulher mantém entre si e um homem pode revelar muito sobre o quanto ela se sente atraída por ele. Quando uma mulher se sente atraída por alguém, tenta frequentemente diminuir a distância física entre vocês. Se ela estiver de pé ou sentada perto de si, o seu corpo irá naturalmente virar-se na sua direção, mesmo que esteja a falar com outra pessoa. Ela também pode inclinar-se ligeiramente para a frente quando você fala, demonstrando interesse e envolvimento na conversa. Por outro lado, se ela se afastar ou der um passo atrás quando se aproxima, isso pode sinalizar desinteresse ou desconforto. O espaço que ela escolhe manter entre vocês é a forma que encontra de definir limites, e quando se sente atraída por si, esses limites tendem a diminuir. Esta é, muitas vezes, uma das formas mais fáceis de avaliar o interesse dela sem ter de perguntar diretamente. Toques subtis, a arte da ligação física. O toque é outro poderoso sinal não verbal que as mulheres utilizam para expressar atração. Quando uma mulher nos toca, nem sempre se trata de tomar a iniciativa ou de namoriscar abertamente. Um toque casual no braço, um toque no ombro ou até mesmo um roçar de mão na sua pode ser um sinal de que ela sente uma ligação e deseja estabelecer um vínculo mais profundo. Estes toques são muitas vezes inocentes no início, mas são uma forma de ela testar o terreno e avaliar a sua reação. Se retribuir fazendo-a sentir-se confortável e respeitada, ela poderá intensificar o toque em interações futuras. É importante notar que as mulheres estão geralmente muito atentas ao contexto em que tocam em alguém. Uma mulher não toca em qualquer pessoa.
Reserve este tipo de contato para alguém com quem se sente confortável e, provavelmente, alguém que considera atraente. Estes toques subtis e fugazes são um convite a uma ligação emocional ou física mais profunda. A provocação divertida, um sinal subtil de interesse. A brincadeira é, muitas vezes, um dos primeiros sinais de atração. As mulheres que acham um homem atraente podem envolver-se em brincadeiras leves ou conversas divertidas. Esta é uma forma de namoriscar sem ser demasiado direta. A brincadeira permite-lhe avaliar a sua reação, mantendo uma sensação de segurança e conforto. Por exemplo, ela pode brincar consigo sobre algo trivial, como um pequeno erro que cometeu, ou desafiá-lo de forma lúdica. Não é para magoar ou insultar, é simplesmente uma forma divertida de criar empatia e uma atmosfera de tensão descontraída. Estas brincadeiras acontecem geralmente num contexto leve, mas se uma mulher está constantemente a brincar ou a fazer piadas consigo, é provável que seja um sinal de que se sente confortável e possivelmente atraída por si. Ao continuarmos a explorar a forma como as mulheres agem perto de homens que consideram atraentes, um dos aspectos mais reveladores é a forma como usam a voz, tal como a linguagem corporal, o tom, a entoação e o ritmo da voz de uma mulher podem revelar muito mais do que ela imagina. As mulheres alteram frequentemente a voz, inconscientemente, quando falam com alguém por quem se sentem atraídas, e esta mudança é um indicador-chave de interesse. Alterações no tom de voz, o efeito de suavização. Uma das primeiras coisas a notar quando uma mulher se sente atraída por alguém é uma subtil mudança no seu tom de voz. As mulheres tendem a suavizar a voz quando falam com alguém que consideram atraente. Esta mudança pode não ser drástica, mas costuma ser perceptível se prestar muita atenção. Uma voz mais suave sinaliza calor e abertura, tornando a interação mais íntima e pessoal. Por exemplo, ela consegue falar mais devagar, permitindo que as palavras permaneçam no ar durante um pouco mais de tempo do que o habitual. O volume da voz também pode diminuir um pouco, criando uma sensação mais reservada, quase secreta. Esta mudança de tom é a sua forma de criar uma atmosfera mais convidativa e sinalizar que está aberta a uma ligação mais profunda. É um convite sem ser dito explicitamente. A voz dela está a dizer que está confortável e interessada. Voz mais aguda, um sinal de entusiasmo. Por outro lado, algumas mulheres podem elevar ligeiramente o tom de voz quando estão entusiasmadas ou nervosas perto de um homem que consideram atraente. Uma voz um pouco mais aguda é uma resposta fisiológica natural que ocorre quando a mulher sente uma onda de atração ou entusiasmo. É o mesmo fenômeno que acontece quando alguém se entusiasma para partilhar boas notícias ou quando está numa situação emocionalmente intensa. Quando fala num tom mais agudo, isso pode sinalizar que se está a sentir envolvida e entusiasmada com a conversa. Esta mudança no tom de voz acontece quase instintivamente. Se uma mulher está a falar consigo num tom de voz mais agudo, geralmente é um indício de que está interessada e ansiosa por se conectar. No entanto, é importante referir que esta alteração vocal é geralmente acompanhada por outros sinais de linguagem corporal, como inclinar-se para a frente ou estabelecer contato visual, reforçando a ideia de que ela se sente atraída por si. Padrões de fala. A arte do espelhamento. Tal como a linguagem corporal, uma mulher pode começar a espelhar os seus padrões de discurso quando se sente atraída por si. Isto pode envolver ajustar o ritmo do discurso para combinar com o seu, observar os seus maneirismos ou até mesmo espelhar a sua escolha de palavras. O espelhamento é um ato subconsciente de sincronização que acontece quando duas pessoas sentem uma ligação. Se ela começa a falar mais como você, é um sinal de que se sente atraída por si a um nível mais profundo. Este espelhamento pode ser subtil. Talvez ela comece a usar frases semelhantes ou a falar com um ritmo que combine com o seu. É uma tentativa inconsciente de criar empatia e estabelecer um vínculo. Para uma mulher,
Espelhar os movimentos pode tornar a interação mais confortável e íntima, pois sinaliza que estão na mesma sintonia. Este comportamento é muitas vezes visto como um sinal de atração, pois reflete o desejo dela de construir uma ligação e interagir consigo de uma forma natural. Gargalhadas e sorrisos. Como as mulheres usam as suas expressões faciais para demonstrar interesse. Quando uma mulher acha um homem atraente, as suas expressões faciais podem revelar muito. Um dos sinais mais comuns e óbvios de atração é o sorriso genuíno. Sorrir é um sinal universal de simpatia e cordialidade, mas quando uma mulher lhe sorri com sinceridade, especialmente em momentos de interação, é um indicador de que está interessada. Ela pode sorrir com mais frequência quando está por perto, especialmente quando a conversa se torna pessoal ou descontraída. O riso dela também será mais frequente. E não é um riso qualquer. Quando uma mulher se sente atraída por alguém, o seu riso tende a ser mais genuíno e menos forçado. Ela vai rir mais naturalmente, aproveitando a conversa e partilhando um momento de conexão. Se uma mulher se ri das suas piadas, mesmo as mais tolas, e parece gostar genuinamente da sua companhia, isso é um forte sinal de atração. A forma como uma mulher reage ao seu humor diz muito sobre a forma como se sente. Se ela está a rir-se verdadeiramente e a interagir consigo, significa que se sente confortável perto de si e o acha atraente. O impacto do toque. Como o contato físico pode alterar a dinâmica. Anteriormente, falamos sobre toques subtis, mas quando uma mulher se sente atraída por um homem, o toque torna-se mais frequente e intencional. Seja um toque no ombro, um toque brincalhão no braço ou um roçar de mão, estes pequenos gestos são a forma dela expressar interesse e testar o terreno. Em alguns casos, uma mulher pode iniciar um contato físico mais intenso como forma de criar proximidade e intimidade. Por exemplo, ela pode tocar casualmente no seu braço enquanto conversa ou passar por si de uma forma que pareça intencional. Estes toques são subtis, mas deliberados, com o objetivo de avaliar a sua reação e estabelecer uma ligação. Se responder positivamente ao toque dela, sem se afastar ou fazê-la sentir-se desconfortável, isso pode encorajá-la a iniciar ainda mais contato. O toque físico, quando feito com respeito, pode rapidamente construir intimidade e fortalecer o vínculo entre vocês. Para além dos sinais físicos e vocais, as mulheres demonstram frequentemente pistas psicológicas e emocionais que refletem a sua atração. Estes comportamentos são mais subtis e podem não ser tão fáceis de perceber, mas são igualmente importantes para compreender como uma mulher se sente. A atração não se resume à aparência. Trata-se de ligações emocionais mais profundas, da forma como ela o vê e de como interage consigo a um nível emocional, o investimento emocional, partilha de histórias pessoais. Uma das formas mais significativas pelas quais as mulheres manifestam interesse é partilhando histórias pessoais ou detalhes sobre as suas vidas. Quando uma mulher acha um homem atraente, é mais provável que se abra sobre os seus pensamentos, sentimentos e experiências. Este ato de partilha cria uma sensação de proximidade e intimidade. Se ela se sente confortável o suficiente para confiar em si, isso sinaliza que confia em si e vê-o como alguém com quem vale a pena partilhar. Outro sinal emocional que as mulheres demonstram frequentemente perto de homens que consideram atraentes é um desejo natural de cuidar deles ou de os proteger. Isto não significa que as mulheres só se sintam atraídas por homens que precisam de ser salvos. Pelo contrário, é um sinal de profundo interesse emocional e empatia. Quando uma mulher se sente atraída por alguém, pode querer, instintivamente, cuidar do bem-estar dessa pessoa. Isto pode manifestar-se em pequenos gestos, como perguntar se já comeu, oferecer ajuda com algo ou demonstrar preocupação. Se perceber que está estressado ou chateado, este instinto de cuidado está enraizado na ligação emocional. Uma mulher que se sente genuinamente atraída por um homem assume geralmente um papel ativo no desenvolvimento da relação,
não por obrigação, mas pelo desejo de ver o homem de quem gosta feliz e bem cuidado. O ciúme subtil, uma emoção protetora. O ciúme é uma emoção que, quando não é levada a extremos, pode ser um indicador subtil de atração. Se uma mulher se sente atraída por um homem, pode sentir um instinto protetor em relação a ele, especialmente quando outras mulheres entram em cena. Embora este ciúme possa não ser explícito, pode demonstrar sinais de desconforto ou comportamentos que procuram atenção quando outra mulher está por perto. Por exemplo, ela pode prestar-lhe mais atenção quando o vê a falar com outra pessoa, ou pode tentar subtilmente chamar a atenção de volta para si. Não se trata de um comportamento controlador ou possessivo. É simplesmente um sinal psicológico de que ela não quer perder a sua atenção e que valoriza a vossa ligação. Este tipo de ciúme é geralmente leve e surge de um desejo natural de manter um relacionamento que considera valioso. O comportamento de teste subconsciente do compromisso. As mulheres são frequentemente mais sensíveis emocionalmente do que os homens quando se trata da dinâmica de um relacionamento, e esta sensibilidade manifesta-se por vezes como um comportamento de teste subconsciente. Uma mulher pode desafiá-lo, criar intencionalmente situações em que precisa de provar o seu interesse ou fazer perguntas investigativas sobre as suas intenções. Este comportamento não se trata necessariamente de manipulação, mas de testar o terreno para ver o quão sério ou comprometido se está. O interesse pela sua vida. Colocar perguntas pessoais. Outro sinal importante de atração é o interesse da mulher pela sua vida pessoal. Quando ela começa a fazer perguntas sobre os seus passatempos, carreira, amigos ou família, é um sinal de que está empenhada em conhecê-lo a um nível mais profundo. Ela não está apenas a falar para preencher o silêncio, está ativamente à procura de o compreender como pessoa. As suas perguntas podem tornar-se mais específicas com o passar do tempo, indicando que está a prestar atenção aos pequenos detalhes. Quanto mais uma mulher pergunta sobre a sua vida, os seus objetivos e as suas experiências pessoais, mais está a tentar construir um vínculo emocional mais forte. Estas questões geralmente sinalizam que ela está a considerar como se encaixa na vida dela e se partilham valores e aspirações futuras semelhantes. O encorajamento subtil, mostrando que ela está interessada. As mulheres que se sentem atraídas por homens costumam dar sinais súbitos de encorajamento. Isto pode ser através de elogios, demonstrando interesse genuíno pelas suas opiniões ou oferecendo palavras de afirmação. Estes sinais nem sempre são óbvios ou evidentes, mas servem para te tranquilizar, mostrando que ela está interessada. Ela pode elogiar a sua inteligência, o seu sentido de humor ou até a sua aparência, tudo o que demonstre que está atenta às suas qualidades positivas. Se uma mulher se sentir atraída por si, demonstrará esse encorajamento de uma forma genuína e atenciosa. Estes pequenos gestos de afirmação sinalizam o desejo dela de construir uma ligação e mostram que ela valoriza o que tem para lhe oferecer. Nem todo o sinal de atração se manifesta em gestos evidentes ou pistas vocais. Por vezes, os sinais mais reveladores estão nos espaços entre as palavras, nos silêncios e nas formas como uma mulher escolhe dar ou negar a sua atenção. Estas formas mais subtis de comunicação são cruciais para compreender como as mulheres agem perto de homens que consideram atraentes. O poder do silêncio. O que significa realmente? Quando ela fica em silêncio, o silêncio é muitas vezes mal compreendido, especialmente quando se trata de relacionamentos e atração. Quando uma mulher se sente atraída por um homem, o seu silêncio pode ter um grande significado. Se ela se mantém quieta perto de si, isso nem sempre significa que não está interessada. Muito pelo contrário. Pode ser um sinal de que está nervosa, tímida ou emocionalmente sobrecarregada pela ligação. Quando as mulheres se sentem atraídas por alguém, podem tornar-se mais autoconscientes em relação às suas palavras e ações. Nestes momentos, podem recolher-se ao silêncio, não por não quererem falar,
mas porque estão a tentar processar a intensidade dos seus sentimentos. As mulheres interiorizam frequentemente as emoções e, quando se sentem atraídas por alguém, podem ficar hiperconscientes de como se estão a apresentar. Isto leva a momentos de silêncio, enquanto processam as suas emoções ou avaliam a profundidade do seu interesse. Uma mulher também pode estar calada porque está a prestar-lhe muita atenção, querendo absorver cada palavra que diz. Nestes momentos, o silêncio dela é, na verdade, uma forma de escuta ativa. Está totalmente envolvida, e a ausência de palavras é a forma que encontra para demonstrar que está realmente interessada na ligação que estão a construir, a arte do espaço. Criar distância para alimentar o desejo. Embora as mulheres tentem frequentemente aproximar-se dos homens de quem gostam, há outro aspecto a considerar: criar espaço. Isto não significa distância física no sentido tradicional, mas sim espaço emocional ou psicológico. Quando uma mulher se sente atraída por um homem, pode criar um pouco de distância para gerar expectativa. É uma forma subtil de o fazer desejá-la ainda mais. Ao não estar sempre disponível ou ao responder de imediato, ela está a dar-lhe espaço para apreciar a sua presença. Este espaço costuma ser suficiente para que sinta a falta da sua atenção e a deseje ainda mais. Uma mulher que cria este espaço está a dar-lhe a hipótese de a cortejar, sentir saudades e desenvolver uma ligação emocional mais profunda. As mulheres compreendem que demasiada proximidade demasiado cedo pode levar à complacência. Ao dar um passo atrás, de vez em quando, ela garante que a atração não se dissipa rapidamente. Este espaço cria uma ligação emocional que a torna mais desejável, fazendo com queira mais do seu tempo e atenção. O desafio divertido, uma forma de testar as águas. Quando uma mulher está interessada num homem, pode envolver-se no que poderia ser descrito como um desafio divertido. Este comportamento não tem a ver com ser rude ou confrontador, mas sim com criar uma dinâmica lúdica que lhe permite testar a química entre vocês. Ela pode provocá-lo de forma descontraída, fazer apostas divertidas ou até questionar as suas opiniões. Este desafio divertido indica muitas vezes que ela quer ver como lida com ela, como reage ao seu humor, à sua sagacidade e à sua capacidade de captar a sua atenção. As mulheres utilizam frequentemente esta estratégia para avaliar o seu nível de confiança, inteligência emocional e como lida com a incerteza. Se conseguir acompanhar a brincadeira dela sem ficar na defensiva ou excessivamente sério, isso sinaliza que combinam muito bem em termos de compatibilidade e atração. Nestes momentos, ela não está apenas a testar a sua capacidade de interagir, mas também a demonstrar interesse de uma forma divertida e envolvente. A chave aqui é que este desafio lúdico tem origem na atração, não na hostilidade. É a forma dela dizer: estou interessada e quero ver até que ponto está disposto a investir nesta ligação. O afastamento subtil, quando ela necessita de espaço para avaliar a ligação. Pode haver momentos em que uma mulher atraída por si comece a afastar-se ou a distanciar-se um pouco, principalmente à medida que a relação progride. Este afastamento subtil não significa necessariamente que ela esteja a perder o interesse. Pelo contrário, significa muitas vezes que ela está a avaliar a ligação emocional. As mulheres, especialmente as que têm inteligência emocional, tendem a afastar-se para avaliar a força da ligação. Isto pode acontecer nas fases iniciais de um relacionamento, quando ela está a decidir se a atração que sente é genuína e sustentável. Durante este período, ela pode não interagir com tanta frequência ou parecer menos disposta a iniciar o contacto. Os sinais subtis de exclusividade, criação de um sentido de pertença. À medida que a atração se aprofunda, as mulheres também podem começar a sinalizar subtilmente que desejam algo mais sério. Estes sinais surgem, geralmente, em conversas sobre o futuro, os objetivos de vida e a possibilidade de exclusividade.
Ela pode falar sobre o tipo de relacionamento que procura, dar dicas sobre o que valoriza num parceiro ou mencionar casualmente o interesse em se estabelecer em algum momento. Se ela se sentir à vontade para falar sobre a sua visão de futuro, é sinal de que vê potencial em si. As mulheres costumam testar o terreno, abordando temas relacionados com o compromisso ou a exclusividade, para avaliar se o homem por quem se sentem atraídas partilha dos mesmos sentimentos. Estes sinais subtis visam alinhar os objetivos dela com os seus e garantir que a ligação emocional está a caminhar na mesma direção. A atração não é um evento isolado, é uma viagem. E à medida que a ligação entre um homem e uma mulher se aprofunda, a forma como ela age perto dele também muda. Quando uma mulher se sente emocionalmente atraída por um homem, os seus comportamentos evoluem dos sinais iniciais de atração para formas mais profundas e significativas de ligação. São os momentos em que ela não só se sente fisicamente atraída por si, como começa a investir emocionalmente na relação. O desejo de te fazer sentir especial. Pequenos gestos que significam tudo. À medida que uma mulher se envolve emocionalmente, começa a fazer pequenos gestos que demonstram o seu cuidado e interesse genuínos. Estes gestos são muitas vezes subtis, mas dizem muito sobre como ela se sente. Ela pode trazer uma chávena de café sem que lhe peça ou tirar tempo para se lembrar de pequenos detalhes da sua vida. A sua comida favorita, as coisas que o fazem rir ou as suas aspirações pessoais. Estes atos de bondade são a forma dela dizer: eu vejo-te, eu valorizo-te e estou aqui para ti. Quanto mais ela se envolve nestes gestos atenciosos, mais investe emocionalmente na conexão. Não são grandes demonstrações de afeto, são as ações silenciosas do dia a dia que refletem um vínculo mais profundo. É a forma dela demonstrar que se preocupa, sem ter de o dizer em voz alta. Quando uma mulher se sente verdadeiramente atraída por um homem, pode começar a partilhar com ele o seu mundo interior, os seus medos, os seus sonhos e até as suas lutas. Esta vulnerabilidade emocional é um sinal significativo de confiança e de profunda atração. Não se trata de procurar a pena ou a validação, mas sim de encontrar um espaço seguro onde ela possa ser ela própria, plenamente. Abrir-se sobre as suas vulnerabilidades é uma forma de ela avaliar se é um parceiro de confiança, alguém que pode ser compreensivo, solidário e não julgador. Se ela começar a partilhar as suas inseguranças, decepções amorosas passadas ou desafios pessoais consigo, significa que se sente confortável consigo e vê-o como um potencial parceiro para algo mais significativo.